Grupos extremistas na América do Norte e América Latina, movidos por ideologias diversas, colocam questões políticas, sociais e religiosas. Nos Estados Unidos, os grupos de extrema-direita promovem intolerância racial e oposição governamental, enquanto a América Latina, o extremismo nacionalista e religioso causa instabilidade. Extremismo político e ideológico na América Latina. Na América Latina, os movimentos extremistas surgiram em resposta às profundas desigualdades sociais, políticas e econômicas que marcaram a região desde a colonização europeia. O século XX, especialmente, viu a ascensão do movimento extremistas tanto da esquerda quanto da direita. Grupos de esquerda, marxistas e lenistas. Durante a Guerra Fria, o grupo marxista e lenistas ganharam força em vários países latino-americanos, influenciados pela Revolução Russa de 1917 e mais tarde pela Revolução Cubana de 1959. A Revolução em Cuba, liderada por Fidel Castro e Che Guevara, inspirou muitos outros movimentos a derrubada dos governos locais, muitos dos quais eram apoiados pelos Estados Unidos e vistos como repressivos ou autocráticos. Grupos de direita, militares e paramilitares. Em resposta ao avanço da esquerda revolucionária, muitos países da América Latina viram o surgimento de regimes autoritários e grupos paramilitares de extrema-direita, muitas vezes apoiado pelos Estados Unidos através da doutrina de segurança nacional. Esses grupos justificavam a violência como forma de combater a ameaça comunista. Extremismo político nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o extremismo político se manifestou de diversas formas ao longo da história, principalmente através de movimentos de direita, nacionalistas e supremacistas brancos. Extremismo de direita. Ku Klux Klan, conhecido também como KKK, fundado em 1865 após a Guerra Civil Americana, é um dos maiores, antigos e infames grupos supremacistas brancos dos Estados Unidos. Defende a superioridade da raça branca e foi responsável por uma campanha de terror contra os afro-americanos. Teve também o movimento Patriote e milícias armadas, grupo neonazistas e nacionalistas brancos. O extremismo de esquerda. Weathermen, um grupo radical de extrema esquerda formado nos anos de 1960 que se opunha à Guerra do Vietnã e ao racismo nos Estados Unidos. Realizou ataques de bomba em edifícios governamentais e militares como forma de protesto. O extremismo religioso. A religião também tem sido um fator-chave no desenvolvimento dos grupos extremistas na América, especialmente entre o cristianismo e o islamismo. O cristianismo radical nos Estados Unidos. Exemplo, Army of God. É um grupo cristão extremista nos Estados Unidos que justifica o uso de violência para promover sua oposição ao aborto. Esse grupo foi responsável por atentados contra clínicas de aborto e o assassinato de médicos. Extremismo islâmico. Exemplo, embora a maioria dos ataques extremistas islâmicos na América tenha envolvido agentes externos, como os ataques de 11 de setembro de 2001, também houve incidentes de terrorismo domésticos por cidadãos ou residentes inspirados por grupos como Al-Qaeda e o Estado Islâmico. O atentado de Maratona de Boston em 2013 foi um exemplo de terrorismo islâmico doméstico nos Estados Unidos. Extremismo racial e identitário. Nacionalismo negro. Grupos como os Panteras Negras nos Estados Unidos nos anos 1960, embora não considerados extremistas no sentido tradicional, foram frequentemente retratados dessa forma por autoridades da época. Seu foco era a defesa dos direitos civis dos afro-americanos em oposição à brutalidade policial e ao racismo estrutural. Movimentos indígenas radicais.
Em várias partes da América Latina, o movimento radicais indígenas tem emergido, lutando contra a opressão histórica e a destruição ambiental. O movimento zapatista no México, liderado pelo Exército Zapatista da Libertação Nacional, tornou-se um símbolo dessa resistência. A geografia das Américas afeta os grupos extremistas de várias maneiras. Nos Estados Unidos, extremistas de direita se concentram em áreas rurais, enquanto movimentos de esquerda operam em grandes cidades. Na América Latina, guerrilhas e narcotraficantes dominam regiões remotas e fronteiras, usando esses territórios para tráficos e operações. Fronteiras porosas facilitam o movimento de extremistas e facções criminosas controlam áreas urbanas pobres. A desigualdade em zonas rurais também contribui para o recrutamento de grupos radicais. Os grupos extremistas nos Estados Unidos emergem de um contexto social complexo, marcado por desigualdades econômicas, tensões raciais, divisões políticas e uma crescente polarização. A crise econômica de 2008, por exemplo, exacerbou a frustração e a desconfiança em relação às instituições, criando um terreno fértil para ideologias extremistas. Esses grupos frequentemente se aproveitam de medos sociais, como a imigração, mudanças demográficas e a percepção de perda de identidade cultural. A ascensão das redes sociais também facilita a radicalização e a disseminação de ideologias extremistas, permitindo que mensagens de ódio encontrem ressonâncias em públicos vulneráveis. O extremismo não se limita a uma única ideologia. Inclui desde grupos de supremacia branca até movimentos anti-governo e organizações jihadistas. Cada um desses grupos reflete ansiedades sociais e políticas, muitas vezes em respostas a mudanças rápidas na sociedade americana. A combinação de fatores econômicos, sociais e tecnológicos contribui para a persistência e o crescimento desses movimentos. Agora eu vou falar sobre causas e consequências sobre os grupos extremistas. Eu vou falar primeiro sobre as causas. Os grupos extremistas podem surgir por uma variedade de razões complexas e interconectadas, como fatores sociais, políticos, ideológicos, influenciais externas, conflitos armados, fatores psicológicos e reações a eventos globais. Essas são algumas das principais causas que podem contribuir para o surgimento e a radicalização de grupos extremistas. Agora eu vou falar sobre as consequências. Os grupos extremistas na América causam muitas consequências na sociedade. Tem diversas consequências significativas, tanto Agora eu vou falar sobre as consequências dos grupos extremistas. Os grupos extremistas na América causam muitas consequências na sociedade. Tem diversas consequências significativas, tanto a nível social quanto a nível político. Algumas delas são aumento da polarização, violência e conflito, impacto nas políticas públicas, desafio à liberdade de expressão, radicalização, relações intercomunitárias e reação contrárias. Na América, os grupos extremistas podem variar de acordo com a região e suas motivações ideológicas. Esses grupos podem ser motivados por questões políticas, raciais, religiosas ou nacionalistas. Eu vou falar sobre alguns dos principais atores envolvidos. Os Estados Unidos tem o movimento de supremacia branca. O Ku Klux Klan é um dos grupos de supremacia branca mais antigos e notórios dos Estados Unidos, promovendo a segregação racial. Tem o Proud Boys, um grupo de extrema-direita conhecido por promover violência política e nacionalismo extremo, e o Aaron Waffen Division, um grupo neonazista que defende o colapso da sociedade através do terrorismo violento. Tem também os grupos anti-governo, como por exemplo o Boogaloo Boys, um movimento antigovernamental que defende a ideia de uma segunda guerra civil nos Estados Unidos. E também a milícia, grupos armados que acreditam que o governo federal é uma ameaça aos direitos individuais. E extremismo religioso, extremismo cristão, um grupo que usa a religião cristã como base para defender uma sociedade teocrática
e atacar minorias, como o movimento anti-aborto violento. Na América Latina, temos outros grupos também, grupos paramilitares e narcotráfico, cartéis de drogas, México e Colômbia, grupos de cartel de Sinaloa e o cartel Jalisco Nueva Generation. São conhecidos por atividades extremas como violência armada, sequestros e assassinatos. A Autodefesa Unidas da Colômbia, AUC, um grupo paramilitar de extrema-direita envolvido em conflitos armados e massacres na Colômbia. Por exemplo, também, os grupos revolucionários de esquerda, o Exército de Liberação Nacional, ELN, Colômbia, um dos últimos grupos guerrilheiros marxistas na Colômbia que luta contra o governo e grupos paramilitares. Tem o Movimento Revolucionário Tupac Amaru, MRTA, Peru, um grupo marxista-leninista que lutou contra o governo peruano, e os grupos indígenas e separatistas, um movimento de resistência indígena, Chile e Bolívia. Grupos que buscam a autonomia e a defesa das terras indígenas, às vezes recorrendo às ações radicais contra o governo ou corporações. Esses grupos podem ter motivações políticas ou ideológicas diversas, mas compartilham a tendência de empregar métodos violentos para alcançar seus objetivos. Os grupos extremistas na América têm gerado diversos impactos na sociedade atual, incluindo polarização política, aumento da divisão entre diferentes grupos ideológicos, violência e conflitos, atos de violência e terrorismo doméstico gerando medo e insegurança, desinformação, propagação de teorias de conspiração que minam a confiança das instituições, impactos nas comunidades, desestabilização de comunidades, especialmente em relação a minorias, reação governamental, aumento de vigilância e legislação que podem afetar direitos civis, mobilização social, reação de movimentos sociais promovendo inclusão e justiça, mas também tensão, influência cultural, reflexão e moldagem de narrativas culturais sobre questões sociais, impactos nas eleições, influência nas políticas e nas estratégias de candidatos. Em conclusão, o extremismo na América é alimentado por desigualdades sociais, tensões raciais e divisões políticas. Nos Estados Unidos, grupos de extrema-direita crescem em crises e polarização. Na América Latina, conflitos históricos e sociais alimentam movimentos paramilitares. As consequências incluem violência, desinformação e impactos negativos na estabilidade política e nos direitos civis. Enfrentar o extremismo exige combater a desigualdade e fortalecer a democracia.